festival todo feminino. Chappell Roan, Mitski, Stevie Nicks e, claro, Olivia Rodrigo no topo. E 100% do lucro vai para caridade. Pois é, não é utopia, é o Daisy Chain Fields, anunciado em 22 de junho de 2026. Mas aqui vai o que ninguém tá comentando. A indústria achou que line-up de mulher não vende ingresso. 30 anos depois do Lilith Fair, a história tá se repetindo. E o resultado promete ser o mesmo. Só que agora a protagonista vendeu quase meio milhão de discos em uma semana. A pergunta que fica: será que o mercado aprendeu? Antes de a gente destrinchar porque esse anúncio é maior do que parece, vamos entender o que é o Daisy Chain Fields. Primeira edição, festival criado e headlined pela Olivia Rodrigo. Acontece em 29 de agosto de 2026, no Great Park em Irvine, Califórnia. Um sábado de verão americano no auge da temporada de festivais. O line-up tem 16 atrações. E não é uma data aleatória. É o pico do calendário de shows ao ar livre nos Estados Unidos. A produção é da C3 e da Live Nation, as mesmas empresas que tocam Coachella e Lollapalooza, dois dos maiores festivais do planeta. A diferença? Aqui 100% da renda líquida vai para organizações como Planned Parenthood, Center for Reproductive Rights e National Domestic Workers Alliance. E o ingresso mais barato? US$ 250, segundo o Deadline, o que já gerou polêmica nas redes. Mas espera. A história por trás desse preço é mais interessante do que parece. Vamos aos números porque eles contam uma história que o senso comum ignora. No dia 22 de junho de 2026, Olivia Rodrigo postou no Instagram o que o Deadline chamou de um dos anúncios mais comentados do ano na música. Ela escreveu, segundo a publicação, que nunca se sentiu tão animada para compartilhar uma notícia. O line-up completo inclui Chappell Roan, que saiu da turnê mundial como opening act de Rodrigo e hoje é headliner por conta própria. Tem Doechii, a rapper que ganhou o Grammy de melhor álbum de rap em 2025. Tem K, A, T, S, E, o grupo feminino formado em 2024 por um reality show da Netflix em parceria com a HWBE, a mesma empresa do BTS. Tem Mitski, que lota teatros no mundo inteiro sem pisar em festival tradicional. Tem The Breeders, banda dos anos 90 que influenciou metade do rock alternativo que veio depois. Tem Guy Spitz, uma banda nova de punk feminino de Detroit. Tem Bikini Kill, o grupo seminal do Riot Girl, movimento feminista dos anos 90 que mudou a cara do punk. Tem Ellie, cantora indie canadense. Tem Garbage. Sim, a banda da Shirley Manson, que nos anos 90 já provava que mulher podia ser frontwoman de rock alternativo e dominar as paradas. Tem Quiet Light, Rachel Shinuriri, Santi Gold e Not for Radio. Mais três convidadas especiais que o festival chama de Special Guests. Karen O, vocalista do Yeah Yeah Yes, Sarah McLachlan, a criadora do Lilith Fair, e Stevie Nicks, a voz do Fleetwood Mac, com 78 anos e uma carreira que atravessa 5 décadas. 16 artistas, todas mulheres, e de gerações completamente diferentes. A curadoria não é aleatória. É uma declaração de que música feita por mulher não é nicho. É tradição contínua que conecta 1997 a 2026. O festival ocupa o Great Park em Irvine, Califórnia, um espaço de 320 hectares que já recebeu shows grandes, mas nada nessa escala exclusivamente feminina. A produção da C3 e da Live Nation, segundo o TAR, sinaliza que a aposta é alta. Essas empresas simplesmente não entram em projeto pequeno. E a data 29 de agosto cai no auge do verão americano. Não é coincidência. Agora, o cross-check que a imprensa de entretenimento fez e que o público deixou passar batido. Olivia Rodrigo não inventou a roda. Ela reconheceu quem inventou. O Daisy Chain Fields é assumidamente inspirado no Lilith Fair, festival exclusivamente feminino que Sarah McLachlan criou em 1997. Na época, a indústria chamou o Lilith Fair de experimento arriscado. Segundo a Billboard, executivos de gravadoras e promotores achavam que um line-up só de mulheres não atraía público suficiente para justificar o investimento. Resultado? O Lilith Fair foi o festival mais lucrativo de 1997. Faturou mais de 40 milhões de dólares, superando Lollapalooza e outros festivais mistos daquele ano. Sarah McLachlan deu a declaração à Billboard Canadá. A primeira pessoa que a Olivia chamou fui eu. A frase não é cortesia. Rodrigo tinha participado do documentário Lilith Fair, Building a Mystery, The Untold Story, lançado em 2025, onde ela aparece nos bastidores falando sobre a influência do festival na própria carreira. E ali, segundo o Variety, ela já sinalizava publicamente que queria fazer algo parecido. Mas o paralelo mais interessante é outro. Em 1997, o Lilith Fair enfrentou ceticismo e críticas. Diziam que era segregacionista e que separar mulheres num festival próprio era contraproducente. 30 anos depois, em 2026,
A reação ao Daisy Chain Fields repete o padrão. Comentários no Deadline questionam se o line-up é forte o suficiente, sem artistas homens. O preço de $250 é atacado como elitista. Ou melhor, o mesmo discurso, só que num contexto onde Olivia Rodrigo acabou de vender quase meio milhão de discos em uma semana. A pergunta que não quer calar: por que a indústria continua duvidando de line-up feminino, mesmo com 30 anos de evidência do contrário? E aqui está o ângulo que ninguém trouxe. O detalhe que conecta tudo e que a cobertura do festival deixou de lado. O anúncio do Daisy Chain Fields aconteceu exatamente 10 dias depois do lançamento do terceiro disco de Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e no Reino Unido Official Albums Chart. E, segundo o TIR, vendeu 485 mil unidades na primeira semana. É o maior número de vendas na semana de abertura de qualquer artista em 2026, de acordo com o Deadline. Terceiro número 1 consecutivo nos Estados Unidos para ela. E o detalhe sutil: segundo a Variety, o álbum quebrou o recorde de streaming de rock alternativo feminino no Spotify em 24 horas. Pois é. Não é coincidência que ela esperou exatamente esse intervalo. Ela não anunciou o festival durante o hype do lançamento. Esperou o pico das vendas, deixou o disco consolidar nas paradas, garimpou a atenção da imprensa musical inteira. E aí soltou o anúncio no momento exato em que o nome dela era o mais falado da música pop mundial. Isso não é timing. É estratégia de lançamento digna de quem aprendeu com os grandes. E o detalhe que passa batido: o Daisy Chain Fields não é patrocinado por nenhuma marca grande até agora. Nenhum. A renda vem exclusivamente da bilheteria e vai direto para Planned Parenthood, Center for Reproductive Rights e National Domestic Workers Alliance. Três ONGs que atuam em pautas que estavam sob ataque político nos Estados Unidos em 2026. Um festival de dia inteiro, com 16 atrações, doando tudo. Isso não é caridade. É uma jogada que mexe com a lógica da indústria, que transforma capital cultural em capital político. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Isso reorganiza completamente como a gente vê o Daisy Chain Fields. Não é um festival beneficente ingênuo. É um movimento calculado para provar que o mercado subestima sistematicamente o poder de compra e o apetite do público feminino. A Sarah McLachlan provou isso em 1997 com 40 milhões de dólares de faturamento. A Olivia Rodrigo está apostando que o mesmo público, 30 anos mais velho, com mais renda disponível e mais organizado politicamente, vai responder de novo. E tem um dado que conecta tudo de forma quase poética. O Lilith Fair, em 1997, foi criticado por vender ingressos que a imprensa considerava caros para a época, algo em torno de $35, que corrigidos pela inflação seriam uns 65 hoje. O ingresso do Daisy Chain Fields é $250. A mesma crítica. Festival de mulher é caro demais. 30 anos depois. A diferença é que em 2026, mulheres são 52% do público pagante de festivais nos Estados Unidos, segundo dados da Nielsen e da Live Nation compilados pela Billboard. 52%. Não é minoria. É maioria. O Daisy Chain Fields não é uma aposta romântica. É um estresse teste. O resultado pode simplesmente provar de uma vez por todas que line-up feminino nunca foi risco. Foi preconceito. E que o público que a indústria ignora há décadas sempre esteve disposto a pagar pelo que realmente quer ver. Fato âncora: Olivia Rodrigo anunciou o Daisy Chain Fields, um festival 100% feminino com lucro total doado para 3 ONGs. Exatamente 10 dias depois de vender 485 mil cópias do disco novo, e a reação da indústria foi perguntar: será que line-up de mulher funciona? Como se os anos 90 não tivessem acontecido. Manda nos comentários qual artista desse line-up você mais queria ver ao vivo. Se pagaria $250 por essa experiência. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo e a gente destrincha a cultura pop como ninguém faz por aqui. E a pergunta que fica pro próximo vídeo: se o Daisy Chain Fields lotar, e eu aposto que vai, quantos festivais tradicionais vão ter que repensar o próprio line-up em 2027?